Aí, gente, mais uma blusinha da Shein. Me arrumei, temos aniversário. Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que a gente comprou aqui em casa que deu super certo. Esse aqui, ó, bolo para air fry. Eu não tenho forno de fogão, porque o nosso tá estragado. E aí a gente achou esse bolo para air fryer aqui. A gente já tinha achado um de brownie, fizemos no sábado, esqueci de mostrar pra vocês, deu super certo. E hoje eu fiz esse de laranja e olha que bonito ficou, gente. Eu vou desformar ele agora, mas pelo menos bonito está, viu? Então vou indicar aqui pra vocês, ó lá. Bolo para air fryer, tem de laranja, acho que tem de mais sabores e tem brownie também. Só acrescenta os ingredientezinhos aqui, ó, e é 18 minutos na air fryer, super prático, tá? Vamos ver se deu certo. Aí, gente, desformei, ó, o tamanho ideal, pelo menos aqui pra casa, ó, ele fica certinho, vou experimentar, peraí. Vamos ver. Muito bom. Bem gostinho de bolo de laranja. Com um cafezinho. Creme dela creme. Não vou tomar cafezinho agora, porque eu já passei da minha cota. Porcaria. De café, da cafeína de hoje. Mas, ó, arrasei. Nada como fazer a sobrancelha e tirar meio quilo da cara. Olha que linda, gente. Eu vou fazer micropigmentação e vou deixar ela assim eternamente. Porque no dia que a gente sai de lá, fica grosso, bonito. Depois a gente arruma, não fica igual. Mas com a micropigmentação fica. O que vocês acharam desse, gente? Lindo, né? Gente, pedi pouco em um lugar diferente hoje, porque o lugar que eu gosto tá fechado. Gente, eu tô chocada com o tamanho disso aqui. Tô chocada, passada. Vou abrir pra vocês verem. É enorme, vocês têm noção do peso disso. É, gente, ele é enorme. Olha a fundura disso. Não sei se eu vou aguentar comer tudo isso, não. Então quer dizer que compensa? Vamos ver se é gostoso, né? Olá, pessoal. Se tem vídeo, tem vídeo. Tá aqui, ó. A entrega desse lindo Tera Comfort Line. Hoje, dia 3 de outubro. A esse lindo casal. Olha só. 0 km, ali tem mais um Tera sendo entregue. Hoje um dos carros mais vendáveis do Brasil. Olha aí. 0 km, vai andar nas ruas de Umuarama. Jéssica e o Vitor. Vão com Deus, gente. Deus abençoe. Finalizando mais uma semana. Oi, gente! Estamos no carrito novo! Uhul! Olha ela batendo palma, gente. Parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Aurora! Força. Vê o pezinho dela, vê se tá certinho. Põe aqui, ó, no carrinho da irmã, filho.
Oi, gente. Onde a gente tá? Clube. Não, estamos gravando. Clube! Tá com frio? As coisas que eu invento, gente. Pedi uma salada. Agora pra tarde. Molhinho. E meu suco verde. Eu não almocei hoje, na verdade, então vai ser o que eu vou comer por agora. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho. Faz muitos dias que eu não venho aqui. Ai, tô tentando deixar a camisa de um jeito mais despojado, mas não dá certo. Enfim, faz muitos dias que eu não venho aqui. Falar pra vocês, as coisas não andam fáceis por aqui, gente, mentalmente. Hoje é dia 7 de outubro. Outubro não é mais fácil pra mim. Outubro são os aniversários da minha mãe, do meu pai, do meu avô. E vai dando reta final de ano, gente. Minha cabeça é sempre a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. E assim inconscientemente, sabe? Quando eu vejo já tô mal por alguma coisa, enfim. Hoje eu fui no salão pra mais uma sessão do laser, né? Do tratamento de queda e pra ajudar a crescer o cabelo. Então tá arrumadinho. Mas nem isso fez eu ficar com vontade de gravar rios, gravar nada. Realmente, assim... Nem mostrei pra vocês a minha garrafinha, né? Que eu comprei da Gold Case. Meus filhos já pegaram. Mas é uma garrafinha de uma coleção que eles fizeram. Diamantes de livros. E aqui a gente tem Enemies to Lovers, Fake Dating, Girls Just Wanna Have Book Funds, Just More One Chapter, Bookworm. Então são várias. Once Upon a Time, Love Triangle, Bookish and Proud, enfim. E a gente tem várias coisinhas. Eu nem mostrei pra vocês, eu acho, né? Eu comprei 2 capinhas de celular também, com essas estampinhas. Faz dias já que chegou aqui. E nem tinha mostrado pra vocês ainda, pra vocês verem como que eu tô sem gravar faz dias. Eu li 2 livros, não conversei com vocês sobre. Já estou na reta final do 3º, mas depois eu vou vir falar com vocês sobre os 3. Chegou coisinhas da Companhia das Letras que eu já abri, porque eu não queria gravar. Pra vir falar com vocês. Enfim, gente, quando eu tô nesses dias, eu prefiro não tomar muitas decisões, porque eu fico assim, vou abandonar o canal, vou desistir das coisas. Eu fico assim, não sei se vocês, quando vocês estão em momentos ruins assim também, vocês também... Eu tento evitar tomar decisões, assim, pra não me arrepender depois. Mas desabafando com amigas, eu falo, igual eu falei, tá, eu conversei bastante com a Cami, falei, ai, minha vontade de abandonar as coisas, tá tão difícil, as views tão ruins, daí tudo a gente começa a achar defeitos, tudo a gente começa a achar empecilho, tudo a gente começa a arrumar desculpa pra, né? Eu sei porque eu sou assim, quando eu estou nesses momentos. Quando eu não tô nesses momentos, gente, eu pego as coisas ali, vamos fazer daquilo dar certo, vamos tentar, né? Mas quando eu não tô, eu fico, a tendência é só, ó, pra baixo, sabe? Essa daqui, ó, a Cami, minha melhor amiga. Vou só mostrar pra vocês que eu achei sensacional que chegou aqui pra mim da editora, que eu fiquei bem feliz que chegou. Esse chegou hoje, esse daqui chegou faz alguns dias já, mas eu abri hoje só os 2 juntos. Enfim, nessa grande veio uma caneca, tipo de faculdade, Centro Universitário Umbelino, CUU Direito. Aí tá aqui, se seu crush não faz direito, vem aqui que eu faço. Falei pro Vitor, né, ele no começo começou a achar engraçado, ele, não gostei dessa frase. Ele falou. Enfim, uma canequinha então pra tomar meus energéticos. Espero que o áudio esteja bom, gente. Aí veio o livro da Clara Alves, o novo dela, que é o Cupidos Não Se Apaixonam. Eu já li um livro dessa autora, Conectadas, eu gostei muito. E... ai, não vou abrir agora. Fiquei curiosa pra ler esse. Veio também um autógrafo borrado, mas a gente vê que foi feito à mão mesmo, né? E uns cardzinhos.
Deixa eu abrir pra mostrar. Tá acabando a bateria do meu celular. Se eu que encerrar do nada é porque acabou. Olha que gracinha, são cardzinhos em preto e branco. Como se fosse desenhado. E veio uma cartinha da editora. Gente, a Companhia das Letras é muito caprichosa nos kits, nas coisas dos parceiros, sério. Eles são demais da conta. E aqui, ó, a cartinha, tá? Isso foi o que veio no da Clara Alves. E o outro que veio aqui é um livro que eu comecei a ler o primeiro livro dessa série. Eles são todos enormes, então eu ainda nem terminei. Eu tava lendo por parte, mas acabei deixando de lado, mas eu vou voltar porque eu quero ler todos. Eles são muito famosos, enfim. E esse é o quinto livro, é o Tamin 7, da Chloe Walsh. Os Garotos Tomem, o livro 5. Ela é o Sol na Tempestade. Tá? Então é esse. Se eu não me engano, acho que o 1 e o 2 são sobre a protagonista do primeiro, depois acho que é a história sobre o irmão dela, se eu não me engano. E depois eu não sei pra que lado vai, tá? Então tá aqui. E aí a editora mandou, gente, olha que coisa mais magnífica, um Bloom Books, que é como se fosse um... Ai, eu não sei explicar. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui a gente vai conversar bastante sobre os lançamentos que tivemos da Bloom. Eles deixaram uma cartinha pra gente. Aí aqui é pra gente marcar os que lemos no ano de 2025, que vieram da Bloom. Enfim, me adicionaram em um grupo aqui, não entendi. Aí aqui os livros que eu vou ler em 2026 que vierem da Bloom. Aí aqui, gente, nós temos as séries separadas. Então aqui a gente tem a série Hades e Perséfone, né? E vocês estão vendo que tem as capinhas dos livros atrás, meio que apagadas. E eles mandaram pra gente os adesivos pra gente colar em cima dos livros que a gente já leu. Quantas estrelas demos pra cada um e a data. Eu fiquei com o coração apertado, porque essa série aqui eu li o primeiro e o segundo eu abandonei a série, porque realmente não gostei. Mas os outros eu vou completar com o maior prazer. Aqui tem a série Covenant, que daí tem os livros, e todos os livrinhos eles têm aqui, gente. Olha que maravilhoso. Aqui a gente faz anotações sobre o que a gente achou geral da série. Ó, os garotos Tomem. Os garotos de Tomem, né? Story Lake. Quer dizer que eu quero muito ler. E aqui é pra pintar a cidade. E aqui, eu lembro que eu não vou ter guardado todos, mas em cada caixinha eles mandavam adesivos sobre os livros. E aí pra gente colar aqui, se a gente já não colou em nenhum outro lugar, pra fazer a nossa coleção dos adesivos. Gente, que sensacional, sério. E aí aqui fala que em 2026, ainda mais obcecada por romances, teremos muito mais lançamentos. Aí aqui a gente tem os negócios de minha série favorita, o meu casal, o livro que mudou minha vida pra gente colocar. Tudo adesivinhos, tá? E aqui são as coisas que simbolizam, né, os livros de todas que vieram. Aqui são dos meninos dos jogos dos garotos de Tomem. E é isso. E eu achei sensacional, gente. A Companhia das Letras é uma editora incrível. Sério, que eu consiga sempre parceria com vocês maravilhosos, porque perfeitos. E é isso, tá? Eu li... Vamos lá. Vou só falar o que eu li, depois eu venho mostrar. Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, do Grady Hendrix. Foi uma grata surpresa, porque a última leitura desse livro, desse autor eu abandonei, que foi Como Vender uma Casa Mal Assombrada. E salve-nos, eu terminei de ler Maxton Hall, gente. Assim, eu fiquei com o coração partido, porque acabou. Mas eu gostei muito, mas acabou. Então agora que acabou aquele, eu acho que eu vou partir para os Garotos de Tomem, que é mais ou menos na mesma faixa. É escola, tem o time, tem as problemáticas. É boa ideia. Eu acho que eu vou voltar com tudo agora. Pegar da onde eu parei ali o Binding 13 e pra ter pelo menos alguma série com esporte, escola e afins assim pra mim, que eu adoro. E agora eu estou lendo Roteiristas do Amor, da Catherine Center, também estou gostando. Eu tô acabando, tá acabar hoje, tá? Aí depois eu venho contar pra vocês. Só de conversar um pouquinho aqui sobre isso, me deu uma animadinha. Que é bom, né? Que é bom. Aí eu postei um desafio. Um desafio não, postei uma enquete no Instagram com 3 números, 80, 100 e 150. E eu vou fazer um vídeo de um desafio.
E... Só que eu não vou colocar nesse vlog, eu vou fazer outro vlog com o desafio com aqueles números, que o que ganhou, se eu não me engano, foi 100. Aí eu não sei se eu vou tentar 100 páginas por dia ou 100 minutos de leitura por dia, mas eu vou ver o que eu faço. Eu vou me resolver, mas alguma coisa assim eu vou colocar pra fazer o desafio. Mas daí vai ser pra próximo vlog, não vai ser pra agora, porque eu já vou ter pra conversar com vocês desses 3 livros aqui no vlog. Tudo bem que vai ser de uma vez e tal, mas enfim. Gosto de estar bem, assim, pra vir falar com vocês e enfim, trazer aquela espontaneidade e alegria que eu tanto sou e gosto. Então eu vou fazer isso, tá? Assim que eu terminar os roteiristas do amor, eu venho pra gente conversar sobre os 3 livros, daí eu encerro o vlog, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Com as coisas um pouco melhores por aqui. Eu não estou com a mesma roupa de ontem, tá? Essa é outra camisa, porque eu tava de camisa branca também ontem. Mas com as coisas um pouco mais animadas por aqui, eu venho pra gente conversar, então. Terminei meu livro, que eu falei pra vocês que assim que eu terminasse, eu ia vir pra conversarmos sobre as minhas 3 leituras que eu realizei. Eu vou só ter que sentar aqui, porque eu tava sentada em cima das minhas pernas, mas não dá, né, gente? Depois de uma idade, eu não consigo. Depois de uma idade, a gente não consegue mais, dói tudo. E minha cachorra escolhe bem agora pra ficar latindo, peraí. Enfim, então eu vou contar pra vocês, esse vlog vai ficar bem estranho, aleatório, né, porque não vai ter nem muita coisa e por grande parte vai ser eu falando aqui pra vocês de uma vez sobre 3 leituras, mas tá bom, o que importa é vocês saberem o que eu achei, minha opinião e vamos lá, tá? Primeiro livro então que eu li pra esse vlog e consequentemente o primeiro livro do mês, só tirar. É Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, do Grady Hendrix, que foi uma grata surpresa, tá? Porque apesar de ter gostado muito de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu abandonei Como Vender uma Casa Mal Assombrada. E abandonei, simplesmente não deu pra mim aquele fuzuê que ele fez com aqueles fantoches, não deu pra mim. E aí peguei esse daqui e falei, bom, vou com a mente aberta agora. Um livro eu adorei, do autor, outro eu abandonei, então vou com a mente aberta, seja o que Deus quiser. Confesso que a gente fica assim com uma expectativazinha, porque todo mundo estava falando bem, né? Pessoas que eu assisto e gosto, enfim, e gosto das opiniões, estava falando bem. Então eu fui assim, querendo gostar, e realmente gostei, tá? Eu me identifiquei demais com essa protagonista. Pelo fato da forma como ela é vista, por ser dona de casa, por ser mãe, né, do lar, enfim. E aqui, logo no começo do livro, a gente tem uma carta que o Grady Hendrix deixa pra gente, tá? Esse livro, ele se passa no mesmo bairro de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Ele não tem nenhuma ligação, não tem menção a ninguém, mas aqui ele fala nessa carta no começo desse background do livro, né? Aquele outro livro também se passa em 1900 e poucos. E esse aqui também se passa, né, numa época mais antiga e no mesmo bairro, tá? Então é ali nas redondezas. E aí ele vai falar muito aqui nessa nota sobre a mãe dele, né? Que a mãe dele, ela era... Ai, gente, peraí, deixa eu só arrumar vocês aqui. Que ela era do lar, enfim, que antigamente, né, era uma coisa comum para as mulheres e as mulheres, muitas delas se orgulhavam disso, né, de ser provedor é o marido que traz as coisas, mas assim, de ser a cuidadora da casa, né, que sem elas ali nada anda. E por muito tempo ele via a mãe dele com aqueles olhos de meu Deus, né, é imprestável. Né, praticamente nesse sentido que ele fala aqui. E hoje, adulto, depois de muito, né, ele consegue ver com outros olhos e ver o quanto exige de uma mulher, de uma pessoa para, enfim, optar por, hoje em dia optar, mas naquela época obrigação, né, obrigatoriamente, cuidar da casa. E aí a gente vai para as citaçõezinhas que sempre vem no começo e aparece isso daqui, ó. Dona de casa, substantivo. Uma mulher ou garota fraca, inútil. Isso quem determinou foi Oxford English Dictionary, a edição compacta de 1971. Então aí a gente já... Ali
Se não tivesse essa carta ao leitor antes e eu visse isso aqui, eu ia ficar com raiva desse autor, tá? Porque eu ia falar, meu Deus do céu, tipo assim, desmerecendo na cara do outro. Mas enfim, né? Então aqui a gente vai ter, deixa eu esquecer o nome dela, meu Deus. Patrícia Campbell. Ela, gente, é aquela dona de casa mais assim, comum que a gente conhece, sabe? Dedica a sua vida pra cuidar da sua família, do seu marido. O marido dela é médico. E ela está cuidando atualmente da sogra dela, que mora com ela, que está com demência, tá? E ela tem 2 filhos também, um casal. E aí ela vive a sua vida ali normal, pacata, até que ela resolve começar a fazer uma coisa diferente, que é entrar para um clube do livro, da Marjorie. A Marjorie que é a capitã lá. Só que, gente, simplesmente as regras impostas pela Marjorie, ela leva aquilo tão a sério que assim... E logo no primeiro capítulo do livro é a reunião, né, do Clube do Livro, e sempre tem uma mediadora para a reunião. E aí a mediadora da vez é a Patrícia, e ela não leu o livro, simplesmente porque ela não teve tempo e porque ela não teve interesse, porque ela tentou ler, tá? E começou o livro, era um livro chato, que era a Marjorie lá que escolhia os livros do Clube do Livro, e ela simplesmente virou e falou assim, cara, que livro insuportável, ela não conseguia terminar de ler. Também pelo fato de quando ela abrir o livro, que acontece muito, né? Quem é mãe aí, dona de casa, leitora, parece um negócio. A gente abre assim, parece que tem um imã. Ô mãe! Ô amor! Ô mãe! Aí esqueça. E aí esqueça, aí você sabe que você tem que parar tudo. Falar pra vocês, eu não consigo começar um livro se as crianças estiverem em casa e meu marido em casa. Eu só consigo começar livro à tarde, por exemplo, quando as crianças estão na escola, ou antes de dormir, depois que eu coloquei as crianças para dormir, e vou pegar para começar o livro, porque eu exijo muito de mim nos começos dos livros para prestar atenção, né, aquela coisa toda. Então, se não for nesses horários, se for um horário aleatório, que eu tô sentada aqui tipo 8 da noite, 7:30 da noite, que eles estão no auge, entendeu? Na bagunça, do pique, um brigando com o outro, meu marido, enfim, eu não consigo começar nenhum livro. E é aqui que, enfim, é o que acontece com a Patrícia. E ela, então, vai para essa reunião na mão, porque a Marjorie é super, enfim, exigente, e ela não sabe o que ela vai falar do livro. Ela não leu. E elas, assim, escrevem coisas, assim, sabe? Sobre as reflexões que o livro traz, sobre a época, até sobre o autor, sabe? E ela vai chegar lá e falar, caraca, o que eu vou falar agora? E começa a reunião. E ela começa a tentar ludibriar todo mundo ali. Ai, gente, porque esse livro me deixou muito pensativa, reflexiva. E aí a Marjorie começa a fazer umas perguntas aí. Enfim, tudo leva a crer que ela não leu o livro. Então a Marjorie vai falar, você não leu, né? Ah, não leu? E você sabe que obrigatoriamente tem que ler. E aí elas vão desmanchar o Clube do Livro. E fora a Marjorie, o outro grupo das amigas todas ali vai acabar fazendo um outro grupo do livro, Clube de Livros. E é sobre livros de true crime, tá? Então elas vão ler somente livros de assassinatos que aconteceram na vida real. Elas ficam obcecadas por isso. Elas adoram falar sobre isso. Elas ficam assim, meu Deus do céu, chega a ser engraçado de ver. E o mais legal é que elas falam pro marido que elas estão indo para estudos bíblicos. Pensa uma mulher, naquela época, lendo coisa de assassinato, ela tá abrindo a janela aqui. Ô, meu amor, deixa a mãe gravar. Não. Deixa eu mostrar como ela faz. Como que você faz? Faz pra mãe ver. Você não vai fazer agora porque tá todo mundo te olhando? Ah, é? Não vai fazer agora? Agora ela desce, miserável, de uma cachorra. Enfim. E aí elas vão, né, conversam aquelas coisas mais obscuras e coisas, né? E aí vai mudar um cara novo pra vizinhança, um sobrinho de uma mulher que vai morrer lá da vizinhança ali da rua delas. E esse cara, ele é estranho, assim, a princípio, sabe? E ela vai cismar que o cara é vampiro. E aí vai começar, então, essa investigação pra sabermos, enfim, se esse cara é vampiro, se não é, se é coisa da cabeça dela. E o mais legal do Grady Hendrix é que, assim, ele coloca umas cenas tão absurdas, assim, acontecendo, tipo, bicho saindo pelo nariz, sabe? Que você olha, você tá lendo e fala assim, meu Deus, será que essa pessoa tá imaginando isso ou tá acontecendo realmente na história? De tão absurdo que é. E é engraçado, eu me pegava rachando o bico. Lá no Exorcismo da Minha Melhor Amiga, tem uma cena, assim, velho, nojenta demais, demais. Eu não esqueço ela na cama, não vou dar detalhes, né? Porque, enfim, pra quem não perde a graça. Mas é uma cena que ela tá na cama, tá? Envolve vômitos, enfim, coisas, né? E assim, gente,
É loucura. E tem coisas parecidas aqui, então é na mesma vibe, tá? Quem gostou daquele pode ter certeza que vai gostar desse. E, enfim, achei muito legal a investigação dela e depois todo mundo desacreditando nela. E aí depois todas as coisas levam a crer que é aquilo e ninguém tá enxergando. Olha o carro passando. A farmácia? Sei lá do que é. Enfim, adorei, gostei muito. Foi uma grata leitura, assim, que eu indico pra vocês. Mas assim, de mente aberta. Vai ler Grady Hendrix de mente aberta. Eu tentei ter o máximo de mente aberta lá dos fantoches lá, mas não consegui. Lá, realmente, cara. É que eu não posso falar, mas assim, gente do céu. Deu uma hora que um fantoche faz uma coisa lá que eu falei, não dá. Não dá. Enfim, depois, eu não vou poder falar muito sobre esse, né? Por isso que eu até falei um pouco mais sobre o manual. Maxton Hall, Salve-nos, terceiro e último livro da trilogia de Maxton Hall. Ai, gente, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu tinha desgostado da Ruby no livro anterior, eu adorei, voltei a gostar dela nesse, tá? Ela teve umas fases muito, assim, imaturas no outro livro, no segundo, no Salve-se. Mas aí no Salve-nos, ó, amei. Foi, assim, muito, gente, tá? Ai, eu gostei demais. Esse universo, todo mundo aqui, todo mundo é muito legal. A irmã do James é muito legal, a Lydia. Nossa, ela é maravilhosa. E o Graham. E as pessoas que narram, né? Daí tem o Alistair, que é o do grupo dos meninos, que eu não lembro se ele narrava o segundo livro. Tem a Lydia, a Ruby, o Alistair, o James. E quem mais? E o Graham. Ele também vai narrar o livro. Inclusive, o primeiro capítulo é ele que narra, sabe? Eu fiquei, gente, quem que é Graham? Meu Deus, eu não lembrava quem que era o Graham, né? Porque eu com o nome sou ótimo. E aí eu, cara, mas quem que é Graham? Aí conforme foi passando as páginas, eu fui me situando nos acontecimentos. Deu certo. Consegui lembrar quem era Graham. E adorei. Muito, muito bom. Gente, o pai do James e da Lydia é simplesmente uma das piores pessoas, assim, como pai que eu já vi na literatura, tá? Um pai asqueroso, um pai arrogante, que se coloca acima de tudo e de todos, que não tá nem aí pra nada, e pisa nas pessoas e destrói a vida das pessoas. Deixa eu fechar a porta, gente, que esse carro passando aqui não dá muito certo, não. Quase nunca passa nada aqui, sabe? Mas daí eu resolvo gravar, aí começa, né? Enfim, só sei que num contexto geral, Maxton Hall, assim, amei demais. O primeiro, perfeito. O segundo, acabei tirando um pouco por conta da Ruby, né? Que eu não gostei muito dela no livro. E no terceiro, dei 4,5 só porque eu queria mais, tá? Mas eu gostei muito, estou ansiosíssima para a segunda temporada da série. Achei que tinha aberto de novo a porta. Tá? E agora, por último, li Os Roteiristas do Amor, da Catherine Center. E vamos lá, gente. Vamos lá. O que dizer sobre esse livro? Eu, depois de ter lido algumas páginas aqui, refletido, eu fui pesquisar se esse livro teria sido, por um acaso, o primeiro livro da autora escrito, porque eu achei a narrativa dela nesse livro muito estranha. Parecia que não era a Catherine Center escrevendo o livro. Tudo bem que ela coloca protagonistas chatas, o foco dela, mentira, do guarda-costas não é tanto. Mas o Olá Estranho, a protagonista é muito chata por grande parte da história. Depois ela fica muito legal, ela acaba amadurecendo, e a mesma coisa acontece aqui. Então, assim, essa questão da protagonista chata, beleza, tudo bem, tá tudo certo, é uma coisa que a Catherine Center faz mesmo. Mas eu achei a narrativa muito iniciante, sabe, a escrita. Aí eu fui correndo ver, falei, não, esse livro aqui deve ter sido escrito primeiro e foi publicado agora, aqui, né, depois, e não. Esse livro foi publicado em 2025 lá fora e 2025 aqui também, só que ele foi publicado por outra editora, a editora Jangada. Não sei se isso, pelo fato de ser outra pessoa que faz a tradução, dá diferença, né? Enfim, pode ser que dê, não sei. Mas eu senti que a escrita dela, enfim, deu uma caída do jeito de escrever. Sabe? A estrutura, assim, eu digo assim, a estrutura da narrativa, tá? Mas vamos lá. Aqui, eu acabei o livro agora, já esqueci o nome dela. A gente tem a Emma ela é uma roteirista, tá? O sonho dela é ser uma roteirista de sucesso, mas tem uma coisa que impede ela de ir para o mundo para tentar essa vida de roteirista, que é o pai dela. Há muitos anos atrás,
A família inteira dela sofreu um acidente, eles estavam escalando nas rochas e acabaram sofrendo um acidente, e o pai dela acabou ficando com alguns problemas. Ele caiu, ele bateu a cabeça, enfim, ele ficou com vários problemas que ele precisaria de uma pessoa para cuidar dele todo momento. E ela, como filha mais velha, acabou pegando essa responsabilidade para ela e deixando a sua vida de lado para cuidar do seu pai. E a irmã dela foi estudar, foi fazer faculdade. E ela fez também, né? Mas assim, do jeito que dava. E ela acabou ficando ali para cuidar do pai dela e pegava aulas para dar aulas na faculdade ali próximo, para estar sempre perto do pai dela, porque o pai dela precisava de cuidado constante, assim, 24 horas. E aí, no começo do livro, o ex dela, lá do colégio, lá do ensino médio, vai ligar para ela. Eles têm contato até hoje, tá? Ele é um cara, assim, que se sente muito em dívida com ela, porque ele separou dela, acabou deixando ela na mão, então ele acaba ajudando, e ele é empresário de roteiristas. Olha só. E ele vai acabar oferecendo um emprego para ela, então, para ser coautora de um roteiro junto com o Charlie Yates. Charlie Yates é nada mais, nada menos do que o roteirista favorito da protagonista, assim. Ela é fissurada por ele, por todos os filmes dele, por todos os roteiros dele. Ela estudou todos os roteiros de cabo a rabo, ela sabe da vida dele, tudo que vocês imaginarem, e ela vai quase cair para trás quando ela vê essa oportunidade. Só que tem a questão do pai dela, né? E aí ela vai ter que mexer os pauzinhos para poder ir lá. E quando ela chega, ele é um rabugento, ele é aquele cara que não gosta de pessoas. Clássico, clichê clássico, tá? Ele não gosta de conviver com pessoas, ela teria que passar um tempo na casa dele para eles poderem escreverem juntos. E esse roteiro, na verdade, ele é um roteirista de filmes de ação, sabe? Ficção científica, gosta de zumbi, alienígena, bang bang, essas coisas assim aleatórias. E ele nunca escreveu um livro de romance, um roteiro de romance. E ele vai ter que escrever por uma exigência aí de um diretor fudidão. Ele vai ter que escrever um roteiro. E ele escreveu, na verdade, né? Ela leu e é um roteiro horrendo. Acho que ela até fala que é o pior roteiro que ela já leu na vida dela. E ela não acredita ter sido escrito por Charlie Yates. Afinal, o Charlie Yates é o cara dos roteiros, só que não é do romance, né? A gente vai entendendo por quê conforme passa o livro. Porque ele tem um problema sério com romance e amor, enfim. E aí eles vão ter que ficar juntos por um tempo ali para escrever, e assim a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos lá. Pontos sobre esse livro. Tem tudo que eu gosto, tá? Livros com escritores, agora roteiristas que eu li a primeira vez, adorei. Livros com músicos, com todos esses tipos de coisas envoltos assim nesse mundo da cultura no geral, eu adoro. Mas aqui tem a questão da protagonista ser chata. Tem a questão de que, assim, a autora não teve um pingo de criatividade para fazer a protagonista tomar as decisões dela. Por exemplo, assim, tem umas 3 ou 4 cenas repetitivas que ela escuta pessoas falando sobre ela atrás da porta, sabe? Então, assim, ela descobre que o cara tal pensa dela porque ela escutou ele falando com outra pessoa atrás da porta. Ela descobre o que o tal, o amigo, o ex dela lá, o empresário dela, tava enganando ela porque ela escutou atrás da porta ele falando. Aí ela vai escutar atrás da porta ele conversando com uma mulher lá. E tipo assim, quando ela já falava assim, que tava saindo do lugar, esqueci as chaves, tô voltando, a gente já entendia o que ia acontecer, que ela ia escutar alguém falando alguma coisa dela atrás da porta. E é o que vai acontecer umas 3, 4 vezes no livro. Então assim, por isso que parece amador, sabe? Eu senti assim que foi um pouco amador por isso, nesse sentido. De tipo, não ter criatividade pra tentar ir pra outros ângulos, enfim. Ou às vezes nem precisava dela saber muita coisa, já que ela foi lá e agiu do mesmo jeito mesmo. Pra quê? Sabe? E aí outra coisa. Todo mundo tem um passado muito trágico nesse livro, sabe? Os protagonistas, os dois no caso. Ela podia colocar uma coisa ou outra ali, sabe? Porque ele sofreu disso, teve um acidente disso. Ela teve um acidente disso, referente àquilo, tal. Mas não, ela coloca 3 coisas lá do passado. Tudo bem, todo mundo tá sujeito a ter tragédias na vida. Eu, né, sou prova viva disso. Mas assim, acho que pro livro, pro clima do livro, foi muito exagero. Uma coisa, eu acho que assim, a coisa principal, ele teve uns 2, 3 acidentes lá atrás que você fala, tipo, meu Deus, cara, sabe? E aí o principal, que é o que depois vai vir à tona no meio do livro, ali do meio pra frente, legal, ótimo, bem trabalhado, foi mais, né, enfim, trazido de uma forma assim, teve uma relevância pra história, digamos assim. Mas as outras não. E do dela, tudo bem, os dela teve sim relevância pra história. Mas assim, sabe, meio que eu achei muito exagero. Da mesma forma que ela usou
muito ela descobrindo as coisas. Toda hora ela descobriu que as pessoas falavam dela porque ela sempre estava no lugar certo na hora certa. Ou não, né? Depende do ponto de vista. E porque tem coisa que a gente prefere nem saber, né? Quando tô falando da gente. Eu mesmo prefiro ter coisa que eu prefiro nem saber que pensa e fala de mim. Porque, ai, Deus me livre, Deus me livre. E aí achei um pouco exagerado nessas questões. A escrita, não sei se foi a tradução, não sei, me incomodou um pouco. Não me incomodou, mas assim, por saber que é um livro que foi escrito depois de outros dois que eu achei tão superiores, acabou me incomodando. Porque normalmente a gente sente isso quando é o primeiro livro do autor, sabe? E aí, tipo, mesmo que a gente leia depois, né? Que nem aconteceu com Taylor Jenkins Reid mesmo. A gente começou a ler livros dela e depois foram trazendo livros mais antigos dela pro Brasil e a gente notava a diferença, né? De escrita dela. Porque era o primeiro, tá certo, é normal. O primeiro, o segundo, enfim, até às vezes, né? Mas aí quando a gente lê dois livros que foram escritos antes, trazidos antes, que foram, assim, muito mais legais, muito superiores, aí a gente vê um desse, que foi escrito agora, assim, naquela, tipo, no mínimo, aqueles 2 livros pra trás de experiência, aí a gente fala, ué, o que aconteceu aqui? Algo errado não está certo, né? Então foram essas questões que me incomodaram, mas assim, eu gostei do livro, tá? O final me arrancou lágrimas, eu chorei. Talvez porque eu esteja num momento mais difícil esse mês, que as coisas acabam me tocando mais facilmente, mas eu chorei de chorar, assim, ó, com o discurso dele na premiação, no final. Gente do céu, acabou comigo aquilo. Foi, assim, muito bonito, muito lindo de ver, assim, se eu estivesse lá assistindo, eu ia me acabar de chorar, mais do que eu me acabei lendo, entendeu? Aí eu já fico até... Eu achei muito lindo, ele assim, ele evoluiu demais. Ele irrita um pouco também, sabe? Por essa coisa de, ai, desacredito no amor, ai, ele trata ela mal. Outra coisa que eu esqueci de falar também, ela não se valoriza, cara. Ela se humilha pro cara, o cara fala, não quero tu, não quero saber de tu, sai daqui. E ela continua lá pedindo as coisas pro cara, velho. Você fala... Querida, se valoriza, pelo amor de Deus. Tá feio, tá feio, tá feio. Eu sou mulher também, pelo amor de Deus. Então essas coisas assim irritaram, tá? Mas no geral, assim, eu gostei do livro. Gostaria muito mais, talvez, se tivesse um pouco menos desses excessos que eu notei que tiveram. Mas eu gostei, achei, assim, a trama legal. O final, assim, a mudança que teve, toda que envolve o roteiro que eles tiveram que escrever juntos. Foi bem gostoso, maravilhoso. E, ó, não tem hot, viu? Livros de romancinho clichê com capa fofinha, sem hot. Então, indico aí, se caso você gosta de livros de romance que não tem hot, vale a pena experimentar, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Desculpa, eu tô há 22 minutos aqui falando, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa ter vindo falar assim só no final, que, enfim... Mas, enfim, faz parte. Próximo eu vou melhorar, prometo. Tá? Estou tentando ficar melhor para trazer um conteúdo mais animado para vocês, tá? Nos vemos então nos próximos vídeos. Beijos para todos, para os apoiadores, para todo mundo e nos vemos nos próximos vídeos.